Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai começar o nosso encontro 4, com o capítulo Uma Base para o Questionamento Socrático, Diálogo Socrático-Beckiano. Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma introdução de como aplicar esse método socrático, baseado em alguns passos que o livro traz nesse capítulo 4. Então, diálogo Beckiano. O livro vai começar introduzindo, né, trazendo aquela ideia que eu trouxe nos nossos primeiros encontros, que é justamente trazer uma diferença do que seria o questionamento socrático do Sócrates, né, onde ele ajudava as pessoas ali a chegar no que ele considerava ser a verdade universal, e do que é a terapia, do que qual que é essa diferença, né, entre a filosofia e a terapia. Então, o livro vai ressaltar essa ideia, né, que ele trouxe lá no primeiro capítulo introdutório, trazendo aí que o Sócrates, né, ele fazia essa maiêutica, esse parto das ideias, de novos pensamentos, de novas maneiras de pensar, a partir de uma confrontação, um embate, ali no diálogo com o sujeito, fazendo o sujeito a chegar ao que o Sócrates considerava ser verdade, ética, moral. E na terapia não é isso que acontece, né? Na terapia, ao invés de uma confrontação, a gente usa uma linguagem, uma postura extremamente empática, justamente para valorizar aquilo que o paciente traz, valorizar o ponto de vista do paciente, valorizar os valores do paciente, valorizar o contexto, ou seja, a vida do paciente. Então, muitas vezes. Os terapeutas eles vão recair num erro, né, de querer se projetar ali, falar das suas vivências, do que ele acha de que é valor, do que ele acha que é um ponto de vista a ser considerado aí. E aí ele recai nesse questionamento socrático do Sócrates, que não é isso que o livro traz, que não é isso que o livro, aliás, não é isso que o questionamento socrático, né, o diálogo beckiano traz. Ou seja, o princípio aí desse diálogo beckiano é a descoberta guiada, né? Feita pelo empirismo colaborativo, que é aquilo que a gente viu bastante, que significa uma postura de curiosidade, de investigação por parte do terapeuta, em conjunto, né? Colaborativo, em parceria com o paciente. E nesse processo, o terapeuta ele precisa ter com base bastante abertura e disposição, né? Então, abertura para ele entender e para ele processar aquele indivíduo a partir do mundo daquele indivíduo, né? E não se fechar ao seu mundo, às suas ideias, ao que ele acha que é virtude, ao que ele acha que é moral, ao que ele acha que é correto, ao que ele acha que é verdade, e também disposição para isso, né? Para olhar também novos horizontes ali junto com o terapeuta e não se fechar e não impor ideias, certo? Então, o livro aí vai trazer algumas dificuldades que os terapeutas podem ter na prática clínica com o uso aí do questionamento socrático. Então, o livro destaca que os terapeutas ele têm uma propensão a se envolver em uma descoberta fornecida em vez da descoberta guiada. Então, essa armadilha comum da descoberta fornecida, né, que é tentar dar respostas aos nossos pacientes, em vez de ajudá-los a encontrar essas respostas por conta própria, difere aí de uma difere da descoberta guiada, que seria justamente a gente fazer com que esse nosso paciente encontre as descobertas dele, encontre as respostas dele, aliás, por conta própria, certo? Ai, só beber uma água, que tá? Então, pessoal, muitas vezes, né, alguns terapeutas, na dificuldade aí de saber em quais perguntas eles vão fazer, eles caem nessa armadilha de convencer o paciente aí, através de uma descoberta fornecida, entregar ali o que o paciente deveria ouvir, o, como é que fala? Fazer ali o planejamento da sessão, fazer ali uma formulação ali daquele caso e já entregar para o paciente como se é aquilo ali que o paciente deveria saber e fazer.
Então, essa é uma armadilha, né? A gente tem que provocar o paciente para que ele chegue nessas resultados, nessas respostas por ele mesmo. Então, o método socrático, ou diálogo beckiano, ou também falar questionamento socrático, desde que entenda que não é aquele questionamento do Sócrates confrontativo e tal, tem o objetivo de ajudar as pessoas a aprenderem a ver as situações de uma maneira diferente por conta própria, certo? E aí o livro destaca que tão importante quanto ter respostas é aprender o processo de buscá-las. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, esse processo. Então, pessoal, iniciando aí pela o que a Padeschi, né, a Cristina Padeschi, é uma grande influente aí na psicologia cognitiva, né, é, trouxe lá em 1993 uma proposta simplificada, né, que foi utilizada inclusive por décadas, de como fazer aí um questionamento socrático, de como fazer, de como chegar, né, a essa descoberta guiada de como aprender esse processo de buscar as respostas através de alguns tópicos, né? Perguntas informativas, escutativa, resumo, perguntas sintéticas ou analíticas. Então, a Padeschi, lá em 93, ela já falava de como que a gente iria chegar, de como a gente iria conseguir esse isso com o nosso paciente, de não se envolver ali num confronto com ele, de não destruir o argumento desse nosso paciente, mas sim aprender a ver o mundo como ele vê. Como aprender a ver o mundo dele como ele vê, né? E ao mesmo tempo trabalhar essas estratégias de mudança colaborativamente. Então, foi feito algumas pesquisas ali, né, com terapeutas experientes da época, para entender o que que eles faziam nos seus atendimentos, que fornecia essas pistas aí de um questionamento socrático. Então, algumas pistas. Então, o modelo PADESC, da PADESC, serviu de base para alguns resultados dessas pesquisas, né, para os resultados das pesquisas, que foi o modelo revisado para o treinamento em questionamento socrático do Waldman, que foi aí dado o que hoje a gente vê esse livro, o Questionamento Socrático. Então, esse livro aqui, ele, ele se baseou, né, esse livro se baseou nessas pesquisas, nesse modelo da PADESC, em que esses terapeutas, eles utilizavam esse tipo de, de passos, né, já nas práticas deles, onde eles devem primeiro aprender com o cliente, depois, a partir da linha de percepção desse paciente, desse cliente, conduzir ele para observar situações por outros horizontes. Então, viram, né, essas pesquisas trouxeram que que esses terapeutas eles faziam esse processo, igual a PADESC já trazia ele em 93. E aí, né, após essas pesquisas, deu-se aí, né, o livro Questionamento Socrático, que a gente chama de um modelo revisado para treinamento em questionamento socrático, que a essência dele é justamente esses passos, esses, esses passos mesmo, que a Padeschi trazia, né, lá na época dela, em 93, com uma linguagem um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente, e aí sintetizou e acrescentou coisas ali a mais para ter esse modelo aí revisado, né? Que é esse que deu vida a esse livro. Então, hoje a gente vai entrar nessa ideia de foco, compreensão fenomenológica e curiosidade colaborativa. Peraí, só um minuto. Pronto. E aí o livro vai trazer esse, um exemplo, que é o caso Fiona, né? Então eu fiz questão de trazer esse caso Fiona para cá, para a gente para a gente também trazer ele em todos esses passos, os exemplos que o livro vai dar, como exemplo mesmo, para a gente perceber o foco, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa, resumo e síntese, como que ele é feito na prática. Então, o caso Fiona, né, é aí uma mulher que cresceu num ambiente
emocionalmente invalidante, no qual a emotividade era motivo de vergonha e as relações eram enfatizadas. Em consequência disso, a emoção humana foi interpretada pela Fiona como perigosa. E embora ela seja, né, a Fiona foi, aliás, bem-sucedida nos estudos e no trabalho, ela sentia que algo estava errado com ela. Então ela desenvolveu uma crença de que ela não era boa o suficiente, de que ela era defeituosa. E isso só agravava a depressão dela. E aí a Fiona desenvolveu algumas estratégias com o passar da vida, estratégias compensatórias como se reinventar constantemente, né, ser como as pessoas aí que ela admirava, e ela pensava que finalmente ela seria boa o suficiente se ela pudesse aprender a ser como essas pessoas. E isso, a consequência disso foi um senso de identidade não desenvolvido ali, pela Fiona, e os relacionamentos dela eram superficiais. Então, o primeiro passo aí das habilidades, das estratégias socráticas seria o foco. O que que seria esse foco, pessoal? É encontrar o calor ali, né? Encontrar os pensamentos relacionados às dificuldades desse paciente, encontrar as crenças que estão ali, relacionadas, as crenças subjacentes, as crenças nucleares, as crenças intermediárias que estão ali é, no foco, né? E aí a gente vai encontrar isso a partir dos pensamentos que o paciente for trazer. Então, identificar qual que seria esse nosso alvo, né? É um dos objetivos aqui desse primeiro passo. Então, lá em terapia, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente estar ali dentro intervindo como um terapeuta cognitivo comportamental, com as habilidades de estratégias socráticas, é focar nas principais cognições, que nem tudo que o paciente vai trazer é uma verdade, nem tudo que o paciente vai trazer é uma verdade, não. Nem tudo que o paciente vai trazer é o que a gente deveria focar, desculpa. Nem tudo que ele vai trazer é o que a gente deveria focar, o que a gente deveria ali estar trabalhando tudo. Mas sim, a gente tem que aprender a identificar quais seriam os pensamentos quentes, né? Ou seja, pensamentos quentes é aqueles que desencadeiam emoções intensas e automáticas ali no nosso paciente, né? Aquelas situações, aqueles pensamentos carregados de afeto. Seria, então, um pensamento quente que tem alguma coisa por trás ali que a gente pode identificar. Então, o livro ele traz algumas perguntas de como a gente conseguiria é, traçar esse foco do nosso da situação ali com o nosso paciente. Então a gente pode se perguntar o que é tão perturbador ou difícil nessa situação para o cliente, né? Qual que é a parte mais perturbadora? Como que o cliente está entendendo isso? Como isso se relaciona com suas crenças subjacentes, com as crenças intermediárias, com as crenças nucleares? Qual o pensamento mais angustiante? Então ele traz ali uma série de pensamentos ali, a gente se pergunta qual que é o pensamento mais angustiante para ele. A gente pode dividir esses pensamentos em diferentes componentes, né? Por exemplo, às vezes tem várias camadas ali. Como que a gente está definindo essa cognição-alvo? Como que a gente pode enquadrar esse pensamento para facilitar o empirismo colaborativo? O cliente está acessível para avaliar esse pensamento? Então, são perguntas que a gente pode se fazer para dar uma direção nesse foco, para a gente encontrar esse calor. Então, o foco, no caso Fiona, né, aparece da seguinte forma, né? O terapeuta, né, a partir do diálogo do livro, o terapeuta identificou que o foco ali era os pensamentos de que há algo de errado comigo, eu sou a única pessoa que se sente assim. Se a minha família soubesse como eu estava me sentindo, eu seria rejeitada. Se as pessoas conhecessem o meu verdadeiro eu, não iria gostar de mim. Então, perceba que no diálogo do livro, o terapeuta ele interviu com o empirismo colaborativo, né? Ou seja, ele preparou ali também o terreno, né? Que é aquela ideia que a gente falou no encontro passado, lá no capítulo 3 de Rapport, ele preparou esse terreno, deixou ali um ambiente mais acessível, mais favorável para se falar disso, né? Então ele conseguiu ter esse diálogo transparente e aberto
justamente por conta dessas outras técnicas que a gente também aprendeu na aula passada, né? Então é importante isso. Essa última pergunta que o cliente está acessível para avaliar o pensamento é fundamental, porque muitas vezes a gente não vai conseguir acessar o pensamento do paciente porque realmente ele não está aberto, ele não quer entrar em contato com aquela emoção naquele momento, né? Pode ser algo que ele esteja evitando, entrar em contato e não esteja ali aberto naquele momento. E nem sempre essa identificação do alvo, ela pode acontecer facilmente. Mas o que eu queria também deixar claro já desde agora é que o capítulo 4 ele dá uma pincelada nesses quatro passos. E a gente vai ver cada um deles aprofundado, de uma maneira em que a gente consiga entender melhor, perceber as armadilhas, sair dessas armadilhas, a gente vai conseguir tatear bem melhor como fazer esse foco e como fazer esse passo, né, do foco de encontrar esse calor nos próximos capítulos que estão bem aprofundados. Então, o próximo capítulo, se eu não me engano, o 5, né, já começa ali falando do foco e ele fica o capítulo inteiro só discorrendo de como fazer isso. Então, a gente está dando uma pincelada aqui, fazendo uma introdução. Bom, passo 2 é compreensão fenomenológica. O objetivo dessa etapa aqui, pessoal, é entender o cliente e a cognição alvo dele, né? É justamente essa compreensão genuína mesmo, compreender o fenômeno ali, compreender todo o enredo do paciente, né? E o que que vai orientar a gente, né, nós terapeutas, nesse passo? É entender que as pessoas, os nossos pacientes, eles têm boas razões para acreditar no que eles fazem. Têm boas razões para acreditar. Eles têm crenças bem fortes, arraigadas, né? A Judith traz no livro. Se a gente saber, se a gente olhar para uma pessoa que está se comportando de tal forma e saber o que ela estava pensando naquele momento faz todo sentido o que ela fez, né? A gente vai ter muito mais compreensão ali para saber o que que ela estava pensando quando a gente sabe o que que ela estava pensando naquele momento que ela fez aquela coisa. Então as pessoas realmente elas fazem as coisas e elas têm boas razões para acreditar nisso. Então a gente quer entender justamente como faz todo sentido que elas tenham pensado de determinada maneira, né? Como que essa, essa compreensão fenomenológica ela vai acontecer a partir de muita validação, com uma ênfase na validação, né? A gente vai deixar ali o paciente se sentir validado, se sentir compreendido, né? E até às vezes é bem estratégico isso, sabe? Porque além de você fazer ele se sentir compreendido, fazer ele se sentir validado, isso aumenta a relação, a melhora da relação terapêutica, né? O paciente, ele pode se sentir mais regulado, inclusive, né? Quando você compreende. Não é tão bom quando a gente está ali levando alguma situação para alguém e essa pessoa age com a gente com uma escuta ativa, uma escuta compreensiva, nos compreende. Isso é muito bom, faz a gente se sentir pertencente, faz a gente sentir que não está sozinho, né? Então, esse é o nosso papel aqui na compreensão fenomenológica. Então, entender esse cliente e a cognição-alvo dele perpassa aí por uma validação, né? Ouvir verdadeiramente, sinceramente, esse nosso paciente e além de validar, né? Validar ele. E assim ele vai estar mais disposto para se abrir para os outros pensamentos alternativos que a gente vai trabalhar no próximo passo. Então, como que a gente pode conseguir fazer essa compreensão fenomenológica, segundo o livro Questionamento Socrático? É se perguntar, né? E perguntar para o paciente também, em que experiência se baseia esse pensamento? Quais são os fatos que sustentam isso? Se isso fosse verdade, qual seria a evidência mais forte para apoiar? Percebe que aqui tem uma compreensão, né? Valorização do que a pessoa está trazendo ali para nós? Quais são as razões pelas quais o nosso cliente acha que isso é verdade? Ou seja, a gente está ali buscando todo o tempo entender como faz todo sentido que ele pensa da maneira que ele pensa, né?
Isso é algo que as pessoas disse a ele no passado? Muito importante essa pergunta. A gente tá com esse feeling aí. Ele aprendeu isso, né? Quando o cliente acredita nisso? Quanto, aliás, quanto o cliente acredita nisso? Há quanto tempo ele acredita nisso? Quando ele tende mais e menos a acreditar nisso? O que o cliente normalmente faz quando pensamos como esse, como e- o que o cliente normalmente faz quando pensamos como esse? Ai, cortou aqui. Desculpa, depois eu vou organizar. É, Agora vamos perceber essa compreensão fenomenológica no caso Fiona, como que foi feito. Então a Fiona ali, ela acreditava que tinha sentimentos, era ser vergonhoso, pois ela internalizou as mensagens do seu pai. Isso a levou a escondê-las, reforçando a crença de que seria rejeitada se mostrasse quem realmente era. Esse ciclo gerava sofrimento e isolamento para Fiona. Então, mapear esse processo ajudou a entender a origem de algumas ideias de algumas ideias que ela tinha sobre ela, né? E o que mantinha essas ideias. Então, a compreensão fenomenológica, pessoal, em resumo, ela vai explorar o que levou o paciente a pensar dessa forma, analisar esse contexto e a origem dessas cognições. Então, você percebe que aí você já está tentando compreender ali, com curiosidade, qual foi o contexto que tudo isso aconteceu, né? Qual foi a origem? Então, esse tópico aqui, ele é muito importante para você conseguir estratégias do questionamento socrático. O próximo passo seria da curiosidade colaborativa, onde a curiosidade é a chave para esse processo. Por quê, né? Porque ele, após se considerar o ponto de vista do cliente, é hora de trabalhar para expandir essa visão juntos. Então, por que colaborativa? Porque você vai ter essa parceria e é junto que você vai fazer isso com o seu paciente, tá? Então, aqui, por que que a curiosidade é a chave para esse processo? Porque você vai buscar fazer perguntas justamente para trazer esses pensamentos alternativos, e tirar o foco ali, né? Então, aqui é a etapa da evidência não confirmatória, como se você fosse tirar o foco ali daquilo que o paciente, daquelas evidências ali, né? E trazer um foco ali, direcionar para um outro pensamento mais alternativo. Então, você pode se perguntar e perguntar para o paciente: se esse pensamento não fosse verdadeiro, quais seriam os indicadores disso? Podemos buscar essa evidência? Então, ou seja, percebe que está indo na contramão de justamente levar esse paciente a pensar por um outro ângulo, a pensar uma outra perspectiva, movido pela aquela outra pergunta que a gente tem que estar sempre atenta e sempre se fazendo. O que que ele não está percebendo? Né? O que que ele não está percebendo isso? Não está percebendo o quanto que ele está com um filtro negativo aqui? Né? Ele não está percebendo as suas conquistas, seus avanços, porque ele está com um filtro muito negativo. Então a gente tem que se perguntar o tempo inteiro e se nortear por essa pergunta aqui na curiosidade colaborativa. E aí, o livro traz uma parte fundamental que eu acho fantástica trazer, que é essa ideia de que existe dois pontos cegos, que é as coisas que você não vê e as coisas que você não conhece. Então, as coisas que você não vê, por exemplo, pelas distorções, pelos filtros mentais, pelos vieses que a gente tem, e coisas que você realmente não conhece, porque você não teve tempo ali, não teve, experiências para ter contato com aqueles reforçadores positivos, ter contato com aquela nova experiência, com a consequência daquela nova experiência. Então, a gente precisa descobrir o que o paciente não está percebendo devido a esses filtros de atenção e as lacunas em suas experiências que se desenvolveram como resultado do seu padrão de evitação. Então, o paciente que ele evita muito, tem esse padrão de esquiva, bem ativo, ele não vai se desenvolver, algumas experiências.
E vai ser muito difícil a gente trabalhar, por exemplo, é, um repertório ali de evidências, porque ele tem muita lacuna. Ele não se envolve, em experiências para ele desenvolver um resultado ali para a gente poder buscar como dado, para a gente poder trabalhar ali, é, numa numa manipulação de evidências, né? Mostrando para ele ali qual que seriam as evidências que ele tem sobre esse pensamento ou sobre essa situação. Então, o indivíduo que ele se evita, que ele esquiva pouco, ele tem baixo repertório experiencial, né? E baixo ali repertório também de entrar em contato com esses reforçadores positivos, né? De algum comportamento, que é o que mantém muitas vezes um comportamento, certo? Então, é, a gente também tem que ter sempre em mente essas duas perguntas aqui que eu não falei, pulei elas. É, sempre foi assim? Tem que ser sempre assim? Então, percebe que a gente já está mostrando ali uma alternativa de pensamento para o nosso paciente? E depois de a gente entender essa visão inicial do problema, a gente vai estimular a ampliação dessa perspectiva, incentivando o paciente a considerar outras possibilidades. É isso que é o resumo aqui de uma curiosidade colaborativa, certo? E se vocês relembrarem lá no capítulo 2 do livro, ele traz aqueles vieses cognitivos, né? Que é justamente um dos vieses lá, o viés de confirmação, ele tá o tempo todo aparecendo com a gente ali na clínica, né? Então, o livro ressaltou essa ideia que eu achei importante trazer, que as pessoas tendem a distorcer as informações para que se encaixem em suas suposições e crenças preexistentes. Muitas vezes, nessa etapa de curiosidade colaborativa, onde a gente vai procurar estratégias não confirmatórias, ali a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente vai estar distorcendo muitas vezes as informações para ele continuar naquele ciclo vicioso que ele tem. Então, aí, às vezes a gente vai no ímpeto assim, né, cai na armadilha de querer ali levar, trazer ele ali para de novo para a gente, né, trazendo algum pensamento positivo ou alguma descoberta fornecida, e aí a gente cai nessa armadilha de fazer isso e prejudica essa questão do questionamento socrático, prejudica usar essas estratégias. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento aos vieses, né? Eles vão acontecer e para o paciente manter ali naquela crença, manter ali naquela, no que ele acredita realmente, certo? E aí, o nosso papel é ajudar a eles mentalmente dar um passo para trás e olhar tanto para o contexto e tanto para o quadro geral, né? Para eles entenderem que faz todo sentido que eles pensem daquela forma, é bem compreensível que eles pensem e veem o mundo daquela forma, dado o ambiente, o contexto ali que eles cresceram, que ele viveu, dado a como o mundo foi ensinado a ele. Mas ele não precisa pensar assim. Ele não precisa sempre pensar dessa forma. Então, essa pergunta aqui, né? Tem que ser sempre assim, né? Onde a gente identifica ali que aquilo está trazendo um certo sofrimento para ele e estimula aí ele a pensar em outras possibilidades. Então, pessoal, é nessa etapa que a gente vai fazer uma avaliação de conteúdos das etapas anteriores. O que que significa isso? É nessa etapa que a gente vai colher, trazer, aliás, à luz todas aquilo que a gente colheu nas etapas anteriores ali de foco, onde ali a gente foi entrando em alguma situação com o paciente, e aí ele foi trazendo questões que não estava dentro ali, né? A gente estava naquele papel ali de procurar o foco, procurar o pensamento quente, mas o paciente foi trazendo tanto conteúdo importante e que a gente pode estar anotando ali e trazer nessa etapa de curiosidade colaborativa é, para não atrapalhar aquele momento investigativo daquele primeiro passo, certo? Então, ali buscando, a gente às vezes tem muita essa essa vontade de interromper o paciente. Nossa, deixa eu perguntar, falar isso aqui, porque senão depois eu vou esquecer, eu não vou perder o time de falar sobre isso. Não, você pode muito bem anotar. E aí, quando você estiver ali praticando uma curiosidade colaborativa, você trazer essas questões, essas perguntas
em voga ali de novo para ampliar a perspectiva desse paciente, certo? É, então, aqui está uma série de perguntas, né, para orientar o terapeuta nesse processo de curiosidade colaborativa, que seria perguntar: podemos adicionar contexto a evidências de apoio para mitigar esse efeito, ou isso levaria a uma nova conclusão? É, se estivéssemos nessa situação, o que teríamos esperado que acontecesse? Existem exceções ou discrepâncias que podemos ajustar o olhar e lembrar? O que os fatos o que os fatos dizem? É o que você diria a um amigo, né, que tivesse passado nessa mesma situação? Tem sempre sido desse jeito? Como acreditar nesse pensamento afetou esse comportamento e as evidências disponíveis? Podemos reunir novas provas? Então, essas perguntas aqui, elas podem orientar mesmo a gente a chegar nessa ideia da curiosidade colaborativa. Então, no caso Fiona, o que que o terapeuta fez? Ele questionou é, suposições ali iniciais que ela tinha, né? Depois de entender aquele contexto ali, ele começou a questionar essas suposições, a perguntar, né? E nisso ele levou também ela a experimentar uma nova experiência para colher novas evidências. Lembra aquele padrão evitativo que a paciente tem? Então a gente tem que ele fazer com que ela vá para a ação para que a gente tenha novos dados para trabalhar em sessão. Então, esse simples experimento de testar as suposições iniciais da Fiona, que foi, né, pesquisar na internet durante a sessão, o terapeuta pediu, lá no livro vocês podem ver o diálogo, né? O terapeuta pediu para ela pesquisar, né? Se outras pessoas se sentiam, sentiam sentimentos e vergonha de seus sentimentos, também se outras pessoas também tinham sentimentos que elas não gostavam, né? Então ela percebeu que as outras pessoas também tinham questões a lidar, que ter sentimentos não é vergonhoso, todo mundo tem. Então, isso ajudou ela a se sentir mais pertencente. Então, perceba que um pequeno experimento desse, né, foi capaz aí de trazer uma perspectiva diferente para ela. Então, outro experimento que também o terapeuta fez com a Fiona, para testar a suposição de que a sua família rejeitaria se soubesse sobre sua depressão, foi conversar com a sua irmã sobre a saúde mental dela, né? Perguntar ali para a irmã como que estava a saúde mental da irmã. E nisso, ela soube do histórico de depressão da irmã e que o pai também estava fazendo terapia há anos, ou seja, ela mais uma vez confirmou, colheu novas evidências de que não somente ela tinha sentimentos, mas também outras pessoas e principalmente as pessoas ao redor dela. Então perceba que essas novas experiências levou a Fiona a um novo contexto, né, e permitiu um reexame dessas evidências anteriores. Então, percebe, pessoal, que é todo um jogo de ele jogar realmente para o paciente, para que ele faça, tenha contato realmente com todas essas suas crenças, com todas essas suas sensações, né, desconfortáveis, e busque ali um reexame, busque ali uma maneira de permitir ele entrar em contato diferente com tudo isso. Não é, o terapeuta ele só está ali realmente para estimular, né, e não fazer isso por ele. Então, isso é muito diferente do que, né, às vezes a gente entrega as coisas ali, faz uma descoberta fornecida aí, né, a gente percebe tudo isso, né, como a gente é terapeuta e como a gente também não tem as mesmas crenças do nosso paciente, a gente enxerga o ponto de vista dele ali, de uma outra maneira, muitas vezes até melhor que ele, porque a gente está de fora da situação. E aí a gente levar isso para ele, né? Como assim, bem frio, né? Levar, peguei isso tudo, levar para ele ali. Perceba que é totalmente diferente do que levar ele a experimentar isso por conta própria. Então, isso é uma experiência emocional corretiva que a gente tanto falou. É isso aqui que é a experiência emocional corretiva, isso aqui que é esse empirismo colaborativo, certo? Que é a base aqui do questionamento socrático e também da TCC. Então, o passo 4, né, o resumo e síntese, ele vai justamente
tornar essa nova aprendizagem explícita, né? Vai fazer com que essa nova aprendizagem ela se torne acessível ali para esse paciente. Então, aqui tem umas alertas para a gente se fazer. Porque essa etapa, pessoal, é uma que as pessoas mais pulam. É as mais ignoradas, sabe? Resumir e sintetizar ali todo esse conteúdo que a gente trabalhou ali. Porque às vezes a gente infere que o paciente já sabe, nossa, já chegou a isso aqui, então pronto, agora ele tá ali, vai mudar por conta própria mesmo, vai aplicar aquilo ali magicamente sempre, né? Mas a gente esquece que a gente tá ali, o paciente tá ali há anos com a crença dele ali, negativa, disfuncional, pensando disfuncionalmente, sofrendo, e aí a gente tá fazendo um processo reverso ali de criar crenças mais saudáveis, crenças alternativas, né, crenças funcionais. E essas crenças elas precisam ser fortalecidas, porque senão o outro caminho neural ele vai sempre ser escolhido, né? Aquilo que é mais comum, aquilo que o cérebro sempre fez. Então, essa parte é muito importante, é o fechamento, assim, a cereja do bolo para fazer pronto uma estratégia socrática, uma mudança foi conseguida, né? A gente conseguiu traduzir essa mudança cognitiva para uma mudança de comportamento, porque senão, porque a terapia, ela é a terapia cognitivo-comportamental, ela busca, né, o objetivo é trazer uma mudança ali para o paciente, para ele sofrer menos, né, para ele conseguir ele ter um melhor bem-estar. E muitas vezes a mudança cognitiva, ela não vai se sustentar sozinha, precisa da mudança de comportamento ali, entende? E aí é onde o resumo e síntese vai conseguir facilitar e tornar isso visível para o nosso paciente, tornar isso explícito para ele. É, como eu disse, né, no slide anterior, é muito mais fácil a gente ver uma nova perspectiva muito antes do nosso paciente, porque a gente não tem as mesmas crenças que ele, a gente não vê o mundo como ele vê, né, ali, e a gente tem um certo distanciamento, mais ainda, porque a gente tem um certo distanciamento ali também da situação. Então, muitas vezes, a gente cai nesse ímpeto de tentar, né, escolher um pensamento ali puramente positivo para o nosso paciente se sentir melhor. E, às vezes, a armadilha de fazer isso, né, é, é a gente trazer aquela ideia da positividade tóxica que não se adequa à realidade do nosso paciente, que não tem nada a ver com o contexto do nosso paciente, né? Então, aqui, a gente tem que o tempo todo se perguntar. Esse pensamento é crível? Esse pensamento que eu estou trazendo, esse novo pensamento aqui que eu estou levando para o meu paciente, é um pensamento que ele consegue realizar? É um pensamento acessível a ele, né? Crível quer dizer isso, justamente algo que fazível, né? Porque muita dessa linguagem positiva que a gente vê por aí, né? Como o livro traz esse pensamento puramente positivo, ele tem muito, ele é uma armadilha para muitas pessoas, né? Porque não diz sobre o contexto daquela pessoa. Então, evitar de fazer isso é bem mais fácil de você evitar errar, né? Trazer esses pensamentos positivos. E para isso, ajudar, né, esse cliente a, a trazer essa nova aprendizagem para o mundo real dele, né? Para a ação, a gente pode fazer também uma série de perguntas, né, para auxiliar essa integração da suposição inicial, né, dele ali com essa nova perspectiva desenvolvida. Ao invés de a gente trazer as respostas prontas, os pensamentos positivos ali para gente, para ele, como é que a gente vai fazer ele refletir para a gente fazer um resumo e síntese? Integrar a suposição inicial dele com a nova perspectiva que a gente desenvolveu ali junto. E nisso a gente vai trazer um entendimento mais equilibrado e realista da situação, ao invés de pensamentos positivos ali, né? Então, nunca em terapia a gente vai trazer pensamentos positivos, mas sim pensamentos equilibrados e realistas, certo? Como que a gente pode conseguir isso? Se perguntando como tudo isso se encaixa.
vou perguntar para o nosso paciente também. Podemos resumir todos os fatos? O que é uma declaração resumida que captura ambos os lados? Quão- Quanto o cliente acredita nisso? Precisamos moldar isso para torná-lo mais crível, torná-lo mais acessível, torná-lo mais personalizado, mais fazível, né? Atingível. Como o cliente concilia, a nova declaração com o pensamento que estamos avaliando e com a crença central que estamos mirando? Como devemos aplicar essa nova declaração à próxima semana? Como que a gente pode testar isso? Se isso fosse verdade, o que significaria sobre o cliente? O mundo, o futuro, a crença central-alvo? O que aprendemos sobre seus processos de pensamento nesse exercício? Então, você percebe que está ali o tempo todo trazendo a cognição, mas aplicando ali uma dose de ação, né, no com o nosso paciente. E aí, isso é muito, nesse momento aqui, a gente pode, inclusive, esses insights que a gente capturou no resumo e síntese, a gente pode, inclusive, trabalhar com cartões de enfrentamento com o nosso paciente, né? Então, a gente prepara, ele faz todo esse processo de descoberta, de acessar as cognições quentes, de compreender ali como tudo isso se deu, de ter essa curiosidade de saber mais, né, de pensar em outras alternativas para aquilo. E a gente pode, inclusive, depois trazer todo esse resumo, isso que a gente chegou e sintetizar essa a crença, a suposição inicial que o nosso paciente teve, num cartão de enfrentamento, fazendo com que ele perceba, com que ele tenha ali bem acessível aquela nova crença ali que a gente está fortalecendo, né? O novo pensamento, nova maneira de pensar mais adaptativa. Então, aqui no caso da Fiona, como que fizeram, né? Como que foi feito? Qual que foi ali o resultado desse resumo e síntese? Ela aprendeu a organizar tudo e foi capaz de ver que a maneira como ela era tratada dizia sobre o outro, e não ela, dizia sobre o pai dela. E mais, né? Ela percebeu de que ela não era defeituosa, ela não tinha defeito algum. Então, ao ser solicitada a conciliar isso com suas declarações anteriores, ela conseguiu obter os seguintes insights. Ela própria chegou, né? Não havia nada de errado com ela, né? As emoções eram uma parte natural da vida. Algumas pessoas podem ficar desconfortáveis mesmo com seus próprios sentimentos. Está tudo bem. Isso é ser humano. Não queria mais se preocupar também com o que os outros iriam pensar dela. Então, isso pode ser tudo ali colocado num cartão de enfrentamento, e quando ela tiver é, 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 mal com aquela situação, ela lê isso de volta e resgatar e fortalecer, porque já foi feito todo o caminho ali de percorrer essa, essa, esse novo pensamento dela, esses insights, com as estratégias socráticas, certo? E o livro vai trazer, pessoal, é, algo que esse diagrama aqui, essa conceituação aqui, ó, essas perguntas, para justamente a gente aplicar na gente, para a gente trabalhar, para a gente trazer isso para a vida real, para a gente praticar. Então, o livro fez questão de trazer eu dividi aqui, tá? Para ficar melhor para a gente ler, que senão ia ficar muito curtinho. É, o livro trouxe essa parte para a gente realmente levar para a prática, para a gente fazer isso com a gente mesmo, para a gente fazer isso é, é, no nosso dia a dia. Então, a gente vai aprender a focalizar os nossos, né, os nossos pensamentos como, né, o que que eu estou mirando, né, o que que eu estou mirando na situação, quais são as diferentes partes desse problema, qual é a parte mais perturbadora, qual que é o significado que eu estou atribuindo a essa situação, o que que eu estou dizendo para mim mesmo, o que que a minha cabeça está falando para mim nesse momento, como eu estou definindo isso, né? Isso vai ajudar a gente a focar ali nos nossos pensamentos quentes, no nosso, na nossa chama ali, né? No que a gente precisa trabalhar, né? No conteúdo quente. É, compreensão. Como faz sentido que eu pense isso? Onde eu aprendi isso? Isso é algo que as pessoas me disseram antes? Quais são os fatos que me dizem que isso é verdade? Como esse pensamento faz eu me comportar?
Então, vocês percebem aqui que por trás disso tem uma série ali de outros atributos, outras habilidades ali acontecendo, né? De autocompaixão, né? De compreender realmente ali o que está acontecendo com a gente, de se validar, né? De se abraçar, de se acalentar, de trazer essa situação para distante da gente, como se a gente fosse ali o causador disso tudo, né? Na curiosidade, o que que eu tô perdendo, né? O que que eu tô perdendo no sentido, o que que eu não tô vendo? Há contextos importantes faltando aqui nessas declarações acima, né? Quando você lista ali os pensamentos quentes que você vai trabalhar, quando você faz ali uma buscar umas estratégias não compensatórias, aliás, buscar pensamentos não confirmatórios, né, daquilo, buscar pensamentos do que não confirme aquilo, né, que não são pensamentos apenas que diz sobre essa sua crença central, mas pensamentos que estão no outro lado, entende? É, meus comportamentos influenciam minhas experiências? O que que eu não sei? Né? Naquela ideia do ponto cego. O que que eu não estou vendo? O que que eu não sei? Quais são os fatos que me dizem que isso pode não ser verdade? Nessa ideia da curiosidade, que é muito interessante a gente trabalhar ela, quando a gente faz, por exemplo, um RPD, o Registro de Pensamentos Funcional, para ter ele conseguir, né, com que o nosso paciente tenha pensamentos alternativos, é, a gente busca, né, realmente essa pergunta, o que é que eu não sei? E aí a gente apresenta a lista de distorções cognitivas ali. Aí onde ele vai perceber, falar, nossa, realmente, olha aqui, né? Essa leitura mental está acontecendo, essa catastrofização está acontecendo. Então ele vai identificar os pontos cegos, que é o que ele não vê, né? As distorções cognitivas ali, os óculos que eles colocam ali negativo das coisas, sem perceberem, e o que ele não sabe, né? O que ele não sabe, ele vai ir aprendendo aqui em terapia. A gente vai levando a ele a novas experiências para ele conquistando esse novo repertório. Então, quais são os fatos que me dizem que isso pode não ser verdade? Bacana essa pergunta, que vai justamente nessa ideia de não confirmar aquilo, aquela crença, aquela suposição inicial. Há alguma exceção que eu estou me esquecendo? Né? De repente, algum trauma, de repente, alguma coisa ali que é muito importante nesse processo, intervém muito ali e a gente, às vezes, se esquece de muitas coisas, tira ali o nosso contexto. Um resumo, né? Como que eu posso resumir toda a história? E na síntese, como esse resumo se encaixa com minha declaração original? Como isso se encaixa com o que eu normalmente digo a mim mesmo? E qual que é a conclusão disso, né? Qual seria uma afirmação mais equilibrada, mais acessível, que eu conseguiria aqui realmente atingir? Como posso aplicar essa declaração à minha próxima semana, né? Sentindo ali essa ativação comportamental, essa experiência, né? Que é muito importante para a mudança de comportamento, né? A gente trabalhou bastante as cognições, fundamental no processo. Agora a gente vai explorar como que essas cognições vão se aplicar ali no comportamento e também ter mudanças de comportamento. Perfeito? Então é isso. Isso foi o encontro 4. Até o próximo encontro e muito obrigada.